Já notou como algumas pessoas desaparecem e de repente todos começam a procurá-las? Elas não anunciam, apenas se retiram. E de alguma forma a sala fica mais silenciosa. Há um momento que chega para todo homem. Quando o barulho para de fazer sentido. Quando o riso parece vazio. Quando a presença parece performance. Agora imagine se você também parasse. Sem drama, sem adeus, apenas silêncio. Porque Nietzsche disse que é na solidão, não na sociedade, que um homem se lembra de quem é. E quando você para de socializar, nem tudo acaba. Tudo começa. A maioria dos homens nunca faz essa pergunta. Eles não podem se dar ao luxo porque, por baixo dela, jaz algo mais aterrorizante do que a solidão. A possibilidade de terem vivido a vida de outra pessoa. Nascemos no barulho. A partir do momento em que respiramos, a sociedade nos envolve em uma história. Que o silêncio é vazio, que a solidão é fracasso, que estar sozinho é ser desamado, indesejado, invisível. Seus pais se preocupavam quando você brincava sozinho por muito tempo. A escola te ensinou que colaboração era virtude, que trabalho em grupo era crescimento. As mídias sociais transformaram sua existência em arte performática. Eu sou a solidão feita homem. Nietzsche entendeu o que a tribo nunca te diz. O barulho não é sobre conexão, é sobre controle. Pesquisas revelam uma verdade desconfortável. Quando deixados sozinhos por apenas 6 a 15 minutos, sem telefone, sem música, sem distração, 70% dos homens escolheram se chocar com eletricidade em vez de sentar com seus próprios pensamentos. Nós literalmente preferimos sentir dor a encontrar a nós mesmos. Pense nisso. Temos tanto medo de quem somos que vamos nos machucar para evitar a apresentação. Isso não é acidental. Cada sistema em que você nasceu, família, escola, religião, cultura, governo, investiu para que você permanecesse previsível, gerenciável, faminto por aprovação. Porque o homem que consegue sentar em silêncio, que não precisa de nada da multidão, que caminha sozinho sem se desculpar, esse homem é perigoso. Ele não pode ser controlado. Seu medo do silêncio não é sobre estar sozinho. É sobre o que o silêncio pode revelar. A lacuna entre quem você é e quem você tem fingido ser. As necessidades não atendidas que você tem afogado no barulho. A vida que você está vivendo versus a que está morrendo dentro de você não expressa. O silêncio segura um espelho. E a maioria de nós passou tanto tempo atuando para os outros que esquecemos como é o nosso rosto real. A moralidade do rebanho atua como um perigo dos perigos. Ela seduz aqueles ansiosos e temerosos diante da incerteza e do isolamento. A tribo oferece algo inebriante. O banho quente da mediocridade. O conforto da imersão na massa. Sem arestas, sem perguntas difíceis, apenas o ritmo suave do pertencimento. Acordar, trabalhar, socializar, validar, repetir. Mas é isto o que acontece quando você está sempre disponível, sempre respondendo, sempre presente para todos. Você permite que os outros definam quem você é. Você se torna o que é necessário, não o que você é. Sua identidade se torna uma democracia onde todos votam, exceto você. E então um dia você se olha no espelho e pensa, quem é este? O despertar começa nesse momento, no reconhecimento de que você estava tão ocupado em ser visto que se esqueceu de existir. Corpos quentes em um mundo frio, confundindo proximidade com intimidade. Note o que acontece quando você começa a se afastar. Observe a rapidez com que as pessoas ficam inquietas, como tentam te puxar de volta. Não porque precisam de você, mas porque sua independência ameaça o conforto delas. A tribo não gosta quando seus membros questionam as regras não ditas. Permanecendo sozinho e vivendo independentemente, o homem superior permanece alheio às preocupações mesquinhas que ocupam o rebanho e, assim, é imune tanto aos elogios quanto às críticas que emanam das bocas de muitos. Esta é a primeira verdade do afastamento. A culpa não é prova de que você está errado. É prova de que você está em desintoxicação de uma droga poderosa. A droga do pertencimento, de importar, de estar incluído na mesa, mesmo quando a conversa não significa nada. Você se sentirá egoísta, frio, errado. Deixe-me dizer o que você realmente é. Acordado em um mundo que está sonâmbulo, o barulho nunca foi sobre você. Era sobre te manter muito distraído para pensar, muito exausto para questionar, muito assustado para caminhar sozinho. E no momento em que você para de preencher cada silêncio com tagarelice e companheirismo,
No momento em que você escolhe a si mesmo em vez do conforto, tudo muda. Não porque o mundo muda, mas porque você finalmente o vê claramente pela primeira vez. Quando você se afasta do mundo pela primeira vez, a culpa chega como um cobrador de dívidas. Estou sendo egoísta? Só o frio eu mudei? Essa culpa não é acidental. É uma cerca de arame farpado psicológica, destinada a mantê-lo dentro do cercado. O conceito de grandeza implica ser nobre, querer estar consigo mesmo, ser capaz de ser diferente, permanecer sozinho e ter que viver independentemente. Leia isso novamente. A grandeza requer a capacidade de estar sozinho, não a tolerância disso, mas o abraço disso. O homem que não pode estar sozinho não pode ser grande, porque ele é um fantoche, que pensa que os fios são relacionamentos. Vamos falar de amizade. Honestamente, quantos dos seus relacionamentos são genuínos e quantos são simplesmente acordos para evitar o silêncio juntos? A maioria das amizades contemporâneas é sobre distração. Você se reúne, você fala, você ri, mas raramente revela. Raramente desafia, raramente cresce. Você está apenas matando tempo em companhia, chamando isso de intimidade. A ilusão de amizade é uma das mentiras mais bem-sucedidas da sociedade. Mais amigos é igual a uma vida mais rica. Mas quantidade não tem nada a ver com qualidade. Nietzsche viu isso claramente. Tememos a solidão, não por causa do silêncio em si, mas pelo que ele revela. Que a maior parte da nossa voz é apenas um eco dos outros. Pense na sua última conversa real. Quanto do que você disse era realmente seu? Quantas vezes você se autocensurou? Ajustou sua perspectiva? Modulou seu tom para manter a paz? Isso não é conexão. É performance. A solidão faz algo que a multidão não consegue. Ela refina a percepção. No silêncio, longe da fofoca e da postura social, você começa a ver as coisas como elas são. Você nota a manipulação, como as pessoas usam a vulnerabilidade como moeda, trocando confissões como ações, como a dependência emocional se disfarça de amizade profunda. Você vê o jogo, e uma vez que você o vê, não consegue desvê-lo. Ao longo da história, as maiores mentes criativas trabalharam quase inteiramente sozinhas. Einstein, Newton, Maxwell. Eles não colaboraram para chegar ao gênio. Eles pensaram profundamente na solidão. Eles entenderam o que o mundo moderno esqueceu. A verdadeira percepção requer distância do barulho. Esta é a verdade central de Nietzsche sobre a grandeza. O homem superior precisa de solidão, liberdade dos inúmeros homens pequenos e lastimáveis que exigem sua energia, sua validação, sua performance. Sem essa distância, você não pode fazer o trabalho real, o trabalho de autocriação. Mas a distância não apenas clarifica a visão, ela recalibra o poder. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo a mensagens, sempre comparecendo a encontros, você está sem poder. Seu tempo, atenção e energia são commodities que outros acessam livremente sem merecer. Mas quando você se retira, quando você se torna seletivo sobre para onde sua energia vai, algo muda. Sua presença se torna valiosa precisamente porque é rara. Isso não é manipulação. É estabelecimento de limites. É reconhecer que sua força vital é finita e preciosa. A solidão tornou-se para mim uma inclinação sublime e um impulso à limpeza, o que mostra que o contato entre as pessoas, a sociedade, inevitavelmente torna as coisas impuras. Sinta essa palavra impura, não imoral, mas contaminante. A sociedade não adiciona a você. Ela te dilui. Cada interação onde você morde a língua, cada conversa onde você simula interesse que não sente, cada reunião onde você escaneia a sala, se perguntando quando pode sair sem ser rude. Essas coisas diminuem você. Não porque as pessoas são más, mas porque a maioria das conexões não é real, é transacional. Troca de moeda social para manter a ilusão de pertencimento. O poder da distância é também o poder da perspectiva. Quando você está imerso no drama diário, quem disse o quê? Quem fez o quê? Quem está chateado com o quê? Você não consegue ver os padrões. Você se torna reativo em vez de reflexivo, um respondedor em vez de um criador. Afaste-se e de repente você vê o jogo. O mesmo conflito circulando infinitamente, porque ninguém aborda as causas raiz. A forma como a comunidade é frequentemente apenas tribalismo, um ajuntamento de pessoas com mentalidade semelhante para afirmar preconceitos existentes. Quanta energia é desperdiçada em problemas que não importam.
A verdadeira independência não nasce em multidões. Ela é forjada na fornalha da solidão, onde você enfrenta sua mediocridade, seus compromissos, sua covardia, que ao enfrentar essas coisas, você ganha o poder de mudá-las. O homem que pode andar sozinho não precisa andar sozinho, mas ele pode. E essa diferença, essa capacidade de solidão é tudo. Significa que ele entra em relacionamentos por escolha, não por desespero. Ele fala a verdade sem precisar que ela seja aceita. Ele cria sem exigir aplausos. Ele é livre. E a liberdade real, é a coisa mais ameaçadora que você pode possuir em um mundo construído sobre o compromisso coletivo. Aqui está uma verdade que vai incomodar você. Você é viciado em aprovação. Todos nós somos. E esse vício está silenciosamente matando tudo o que é único e poderoso dentro de você. Pense na última vez que você criou algo, escreveu algo, fez algo, pensou algo. Qual foi seu primeiro impulso? Compartilhar. Não para preservar ou refinar, mas para obter feedback, para ser validado. Esse impulso não é criativo, é parasita. Ele drena o poder do seu trabalho antes que ele tenha a chance de respirar. Torne-se quem você é. O princípio de Nietzsche parece simples, mas é impossível enquanto você busca a aprovação de pessoas que, por sua vez, estão buscando a aprovação de outras. Cada sistema em que você nasceu, pais, amigos, mídia, tem um interesse investido em você permanecer faminto por validação. Porque o momento em que você para de buscar a aprovação deles é o momento em que você se torna ingovernável. A solidão é a desintoxicação desse vício. É o período de abstinência, onde você enfrenta o pânico de não ser visto, não ser querido, não ser afirmado. Estudos mostram que o medo da solidão, a ansiedade de estar sozinho, mantém milhões presos em vidas que odeiam, fazendo um trabalho que não significa nada. Na primeira semana em que você para de socializar regularmente, a ansiedade atinge como uma crise de abstinência. Você checa o telefone compulsivamente. Pergunta-se se as pessoas estão te esquecendo, seguindo em frente sem você. Essa ansiedade não é evidência de que você cometeu um erro. É evidência de que você está se desintoxicando de uma droga poderosa. Mas outra coisa acontece também. Você será chamado de frio, acusado de mudar. Amigos que nunca te conheceram de verdade lamentarão a versão de você que eles inventaram. Eis o que eles estão realmente dizendo. Você parou de atuar. E isso nos deixa desconfortáveis, porque sua autenticidade os lembra da pretensão deles. Sua independência destaca a dependência deles. Sua recusa em buscar validação revela o quanto eles ainda precisam desesperadamente dela. A maioria dos adultos é apenas crianças com cartões de crédito e hipotecas, ainda atuando, ainda se modificando para se encaixar, ainda aterrorizados de serem excluídos da mesa do almoço. A morte da validação começa com uma percepção. As mesmas pessoas que te elogiam hoje te criticarão amanhã. A mesma multidão que celebra sua conformidade acabará exigindo uma conformidade diferente. Não há como vencer este jogo, porque as regras mudam com os caprichos da multidão. Contingências externas de autoestima, aquelas que requerem validação de outros, podem ter efeitos negativos diretos no bem-estar psicológico, pois indicam um senso de self frágil, dependente da validação por eventos externos instáveis. Quando sua autoestima depende das reações dos outros, você está para sempre à mercê deles, para sempre se ajustando, para sempre ansioso, uma folha ao vento, confundindo movimento com direção. A distância revela uma verdade brutal. Muitos relacionamentos foram construídos sobre conforto, não conexão. Eles nunca foram reais para começar. Quando você para de socializar por validação, esses relacionamentos se dissolvem naturalmente, sem final dramático, sem confrontação. Apenas um silencioso desvanecer, à medida que ambas as partes percebem que não há substância mantendo-os juntos. Isso é bom necessário, porque só quando as conexões falsas morrem, o espaço pode se abrir para as reais. Por quanto tempo você trocará sua paz por companhia? Quantas noites mais você voltará para casa exausto de pessoas que não te conhecem, perguntando-se por que a conexão parece drenagem? A resposta não é mais conexões, é menos performance. A validação precisa morrer para que a autenticidade possa nascer em seu coração. Todo homem sabe muito bem que, sendo único, estará no mundo apenas uma vez,
e que nenhuma chance imaginável reunirá pela segunda vez em uma unidade um sortimento tão estranhamente variado quanto ele é. Você é irrepetível. Sua singularidade é seu presente, mas você nunca a desembrulhará enquanto busca a aprovação de pessoas que querem que você seja como todos os outros. O momento em que você para de precisar que eles te entendam é quando você se torna livre. Não livre de relacionamentos, mas livre para eles. Livre para se conectar sem se perder. Livre para amar sem precisar ser amado na mesma medida. A validação morre difícil. Ela se debate. Ela arma sua compaixão contra você, sussurrando que cuidar de si mesmo é abandonar os outros. Mas do outro lado de sua morte está algo raro no mundo moderno. Um homem que sabe quem é, que não precisa de permissão para existir, que não requer consenso para criar. Um homem que finalmente parou de atuar e começou a se tornar. Agora chegamos à pergunta subjacente à pergunta. O que realmente acontece quando você para de desperdiçar energia em performance social e a volta para dentro? A transformação não é um raio, sem iluminação súbita, sem clareza cegante. Em vez disso, há uma reorganização lenta, uma coleta de energia psíquica que estava dispersa por 1000 conexões rasas, agora se acumulando em algo profundo e concentrado. Pense na sua energia como água. Quando espalhada em muitos relacionamentos, muitas obrigações, muitas performances, ela se torna uma poça rasa e estagnada, evaporando no calor do compromisso diário. Mas quando você a reúne, quando você a contém, quando você a canaliza em direção a um propósito singular, ela se torna um rio, poderoso, imparável, criativo. O Übermensch, o homem que transcende os instintos do rebanho. Não um super-homem, não alguma fantasia de gibi, mas um humano que superou a força gravitacional da multidão e aprendeu a orbitar seu próprio centro. Que cria seus próprios valores em vez de herdá-los. Que anda seu próprio caminho mesmo quando ele leva à selva. Na solidão você para de ser um consumidor e se torna um criador. Você começa a produzir, a pensar pensamentos originais, a desenvolver perspectivas que não são entregues a você, a criar um trabalho que surge das profundezas em vez de superfícies. A artista Louise Bourgeois entendeu isso. Solidão, um descanso das responsabilidades e paz de espírito, fará mais bem a você do que a atmosfera do estúdio e as conversas que, em geral, são uma perda de tempo. A criação requer retirada, não da vida, mas das demandas incessantes dos outros. O silêncio não é vazio, é cheio, cheio de ideias latentes tentando emergir. Intuição lutando para ser ouvida acima do barulho que você carrega na cabeça há anos. A voz quieta do seu self autêntico, finalmente conseguindo falar. Mas é precisamente por isso que a solidão transforma. Porque é difícil. Requer sobrepujar a programação evolutiva, sentar com o desconforto, até que ele se alquimize em algo mais. Clareza. A transformação não é sobre se tornar inumano. É sobre reconectar-se consigo mesmo, com a realidade, com a verdade. A psicóloga Julia Cameron escreve: até que experimentemos a liberdade da solidão, não podemos nos conectar autenticamente. Podemos estar envolvidos, mas não somos encontrados. A conexão verdadeira requer que ambas as partes sejam totalmente elas mesmas. E você não pode ser totalmente você mesmo se não sabe quem é. Se passou tanto tempo atuando que a máscara se fundiu à pele. O foco se torna possível na solidão. Não o pseudofoco fragmentado de alternância de tarefas do trabalho moderno, mas a atenção profunda e sustentada em uma única questão. A virada da energia reativa para a força criativa acontece naturalmente quando você remove a estimulação constante. Você para de reagir a cada mensagem, cada convite, cada urgência fabricada e começa a agir a partir de uma direção interna. Você define sua própria agenda, define seus próprios objetivos, cria seu próprio significado. O homem superior busca a grandeza através da superação de si mesmo, enquanto permanece alheio às preocupações mesquinhas que ocupam o rebanho. Isto é independência. A realidade adulta de não precisar de validação de todos. Você se torna autodirigido em vez de dirigido por outros. Autorreferencial em vez de referencial por pares. E aqui está o paradoxo. Ao se tornar mais você mesmo, você se torna mais capaz de conexão genuína, porque você tem algo real a oferecer.
Não performance, não pretensão, mas presença. A presença de alguém que sabe quem é e não está se desculpando por isso. A natureza sagrada do silêncio se revela nesta transformação. O que você pensava ser vazio revela-se plenitude. O que parecia abandono torna-se volta para casa. O que parecia isolamento torna-se integração. Você não está fugindo do mundo. Você está correndo em direção a si mesmo. E ao se encontrar, realmente se encontrar, por baixo das performances e personas, você descobre que tem algo que vale a pena oferecer. Não porque está tentando ser valioso, mas porque a autenticidade é rara. A transformação se completa quando você percebe que não precisa que todos te entendam. Você não precisa da aprovação da multidão. Você não precisa de permissão para ser quem você é. Você apenas precisa ser. E esse ser completo, não diluído seu, é o único presente que você deveria dar. A transformação final é a mais contra-intuitiva. Quando você para de perseguir a conexão autêntica te encontra. Há uma paz que surge quando a visibilidade não define mais o valor. Por anos, talvez a sua vida inteira, você esteve atuando, tentando ser visto, ser reconhecido, importar aos olhos dos outros. A solidão revela uma frequência emocional diferente da solidão. Quando você para de atuar, quando você para de buscar, quando você se retira para dentro de si, algo notável acontece. Você se torna interessante, não no sentido curado e filtrado, mas genuinamente interessante, porque você não está mais tentando ser interessante. Você está simplesmente sendo. Sua ausência se torna mistério. Em um mundo onde todos compartilham demais, onde cada pensamento é tuitado, cada refeição fotografada, cada momento documentado, o homem que mantém o silêncio se destaca, não porque está se escondendo, mas porque é seletivo. Ele percebeu que nem todo momento requer documentação, nem todo relacionamento merece acesso. Seu silêncio se torna poder. O grande homem é mais frio, mais duro, menos hesitante e sem medo da opinião. Ele carece das virtudes que acompanham o respeito e a respeitabilidade, e, em geral, tudo o que é virtude do rebanho. Se ele não pode liderar, ele vai sozinho. Quando não está falando consigo mesmo, ele usa uma máscara. Há uma solidão dentro dele que é inacessível ao elogio ou à culpa. Isso não é arrogância por si só. É o resultado natural da profundidade. Quando você passou tempo na selva da sua própria mente, quando confrontou sombras e integrou fragmentos, fez o trabalho que a maioria das pessoas evita a vida inteira, você opera em uma frequência diferente. As pessoas sentem isso. Podem não entender conscientemente, mas sentem. Algo diferente, algo sólido, algo real. Onde outros são reativos, você é responsivo. Onde outros buscam aprovação, você oferece autenticidade. Onde outros atuam, você simplesmente é. Figuras históricas, Thoreau, o Buda, Virginia Woolf, cultivaram a solidão e, através dela, desenvolveram perspectivas que continuam ressoando, não porque se isolaram da humanidade, mas porque foram profundamente dentro de si mesmos para encontrar algo universal. O paradoxo se resolve aqui. Ao se tornar confortável sozinho, você se torna confortável em qualquer lugar. Você não precisa mais que cada interação corra bem, porque sua autoestima não está em jogo. Você pode ser rejeitado, criticado, mal compreendido, e isso não te quebra porque você tem um núcleo mantido na solidão. Isso te torna magnético, não porque você está tentando atrair alguém, mas porque a autenticidade é rara. Em um mar de atores, o homem que parou de atuar se destaca. Em uma cultura de compartilhamento excessivo, o homem com limites intriga. A diferença entre isolamento e solidão é crucial. O isolamento leva à perda de proporção, incapacidade de ver o panorama geral. Mas a solidão permite que você entenda seu verdadeiro senso de self. O homem que não atua mais é livre. Livre para falar a verdade, sem se preocupar com a recepção. Livre para criar, sem se preocupar com a popularidade. Essa liberdade não é frieza. É calor liberto da prisão da carência. Para ser verdadeiramente você mesmo, você deve estar disposto a caminhar sozinho. Este não é um chamado à solidão permanente ou à misantropia. É o reconhecimento de que a capacidade de estar sozinho é o fundamento para a união genuína. Você não pode estar verdadeiramente com os outros até que possa estar consigo mesmo. O Zaratustra de Nietzsche ilustra isso perfeitamente. Ele desce da montanha para compartilhar sabedoria. Não consegue se conectar com as massas,
retorna à solidão. Mas esse retorno não é derrota. É refinamento. Ele busca não os muitos, mas os poucos capazes de troca genuína. Qualidade sobre quantidade, profundidade sobre amplitude, autenticidade sobre performance. Esses valores emergem da solidão e transformam a forma como você se relaciona com o mundo. Você para de colecionar amigos e começa a cultivar relacionamentos significativos. Você para de comparecer a todo evento e começa a estar totalmente presente nos poucos que importam. Você para de tentar ser tudo para todos e começa a ser algo real para alguém. O valor de estar sozinho é que ele te ensina o que tem valor. E uma vez que você sabe disso, uma vez que você distingue entre essencial e ornamental, conexão e performance, amor e carência, tudo muda. Não porque o mundo é diferente, mas porque você é. E quando você muda, seu mundo não pode evitar mudar com você. Há uma paz em saber que você pode caminhar sozinho. Não que você deva, não que você fará sempre, mas que você pode. Que sua plenitude não depende da presença de outro. Que seu valor não é determinado por quem aparece. Este é o poder magnético. A completude atrai, a carência repele. O homem que se encontrou na solidão não busca completude nos outros. Ele busca companheirismo, experiência compartilhada, cocriação, mas nunca completude, porque ele já está completo. E essa completude, inteira, não diluída, livremente escolhida, é a coisa mais rara que você pode trazer para um relacionamento. Não metade de uma pessoa procurando a outra metade, mas uma pessoa inteira encontrando outra pessoa inteira. Dois seres completos escolhendo caminhar juntos por um tempo. Não porque eles devem, mas porque eles querem. Há um equívoco de que o caminho solitário leva para longe da humanidade. Não leva. Ele leva através de você a um envolvimento mais profundo com os outros, mas em termos que honram tanto a sua plenitude quanto a deles. A jornada solitária é cíclica, não linear. Você se retira para clarificar, depois retorna para contribuir. A diferença é que você retorna mudado, não mais varrido pela multidão. Você pode permanecer no caos social, enquanto mantém o silêncio interior. Você pode se engajar sem ser consumido. Você pode se conectar sem se perder. Esta é a promessa da solidão. Não fuga da vida, mas engajamento total nos seus próprios termos. Não rejeição dos outros, mas capacidade de relacionamento genuíno. Quando você para de socializar compulsivamente e começa a escolher conscientemente, tudo muda. Seu tempo se torna seu. Sua energia se torna sua. Sua vida se torna sua. A multidão não entenderá isso. Eles vão te chamar de egoísta, mudado, frio. Deixe-os. O julgamento deles é a última corrente que eles têm sobre você e só te liga se você lhe conceder poder. Caminhe sozinho quando for preciso. Caminhe com os outros quando você escolher. Mas sempre, sempre caminhe como você mesmo. Nietzsche estava certo. A coisa mais alta e mais nobre que um humano pode fazer é se tornar quem ele é. E esse tornar-se acontece não no barulho da multidão, mas no silêncio sagrado da solidão. Porque quando você para de socializar, você para de atuar e finalmente começa a existir.